A minha alegria é uma alegria inefável por você estar acompanhando os nossos estudos através deste canal de YouTube. Quem vos saúda, com a paz do Senhor Jesus, é o Seu em Cristo, Edson Pereira. Nós hoje vamos trazer mais um tema importantíssimo. O que diz a palavra de Deus acerca da doação de órgãos? Devemos observar que existe a doação de sangue e a doação de órgãos. Quando falamos em a doação de sangue, eu vou para o capítulo 3, verso 16 da primeira epístola do apóstolo João, a parte B do versículo. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Observe um detalhe que há uma diferença de uma pessoa doar os órgãos e outro doar o sangue. Quando a pessoa doa o sangue, é porque ele ainda está vivo e consciente dessa atitude que ele está fazendo. Quando fala em doar órgãos, já é totalmente ao contrário. A pessoa está inconsciente, porque tendo em vista, ele assim sofreu um acidente e bateu a sua cabeça e veio a morte cerebral. Porém, os seus órgãos ainda estão funcionando. E aí a família opta por doar os órgãos. O que diz a Bíblia acerca de tudo isso? Há base bíblica que devem a família doar os órgãos ou não? Por que esse tema? Nós recentemente, ou seja, ontem mesmo, eu sofri um acidente retornando para o trabalho na hora do almoço, a qual um jovem veio na minha direção. Eu estava na minha mão e assim passamos a colidir um com o outro. E este pré-adolescente, ele bateu a sua cabeça no meio-fio e eu me preocupei muito. E assim, cuidando eu de não bater a minha cabeça, nós paramos dois no hospital e ele foi levado não muito bem para o hospital. E assim, através desse acidente, veio em minha mente e meu coração em trazer esse estudo. É o que nós estaremos falando nesta oportunidade através desse canal de YouTube. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Devemos observar que há de haver duas ressurreições. Quando falamos em ressurreição, falamos de pessoas que partiram deste mundo. Porém, há dois tipos de pessoas. Há uns que eles partiram deste mundo para se cumprir, capítulo 2, verso 10 de Apocalipse, a parte B do versículo. Ser fiel até a morte. Ou seja, a morte veio para ele, a morte veio para ela. Mas, porém, ele foi sábio, ela foi sábia, para se cumprir, capítulo 15, verso 24 do livro do Provérbio. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Ou seja, ela morreu, ele morreu, mas, porém, morreu fielmente. E quando falamos em morte, falamos em sepultamento. Quando a pessoa morre, a pessoa tem que ser sepultada. E quando falamos em sepultamento, eu vou para o capítulo 3 e verso 19 de Gênesis, que assim está escrito: no suor do seu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomada, porque quanto és pó, e em pó te tornará. Ou seja, 12:7 de Eclesiastes, o espírito volta para Deus. Agora observe um detalhe muito importante. A alma, ela tem dois caminhos, ou céu ou inferno. Agora observe um detalhe muito importante. Eu já tenho esse estudo nesse canal de YouTube, mas vou dar um ênfase. A alma é a parte psicológica, que no grego se chama-se psique, que é um corpo dentro deste corpo, para se cumprir, capítulo 10 e verso 28
do Evangelho de São Mateus que Jesus disse: temei a quem? Ao homem que tem poder de matar o corpo e não a alma. Temei antes aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Ou seja, duas pessoas, aqui a Bíblia é categórica. Um que morre em Cristo Jesus, morre e se arrependeu como Dimas, o ladrão da direita, a sua alma está no paraíso, que é o mesmo corpo dentro do corpo. Ela sai e ela é levada ao paraíso, para se cumprir capítulo 12, verso 2, verso 3 e verso 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Porém, para se cumprir a parte B do versículo 24 do capítulo 15 de Provérbios, desviando-se do inferno que é embaixo. Então a alma dessa pessoa não vai para o inferno, mas vai para o paraíso. Porém, quem morre sem Jesus Cristo, sem ser salvo, sem se arrepender, essa pessoa, sua alma, ela desce para aonde? Para o inferno. Para se cumprir, capítulo 5, verso 5 de Provérbio, que o sábio Salomão, ele que em toda a sua sabedoria, ele deixou escrito: os meus passos caminham para a morte, os meus pés afirmam-se no inferno. Olha só, observe um detalhe muito importante. Essas pessoas que a qual morreram sem Jesus, ele vai ter que ressuscitar. E também as pessoas que morreram com Jesus, vai ter que ressuscitar. Porém, o que morreram em Jesus Cristo vai ressuscitar para ir para um lugar milhões e milhões de vezes melhor do que aonde ele está, que é o paraíso. Porém, o que vai ressuscitar sem salvação, sem vida eterna, sem ter se arrependido, sem ter se convertido, ele vai ressuscitar para ir para um lugar bilhões e bilhões de vezes pior do que o inferno, para ser o quê? Lançado no lago de fogo. Agora observe um detalhe muito importante. Nessa ressurreição, tem que, tanto quanto estão no paraíso a sua alma e o seu corpo está onde? No sepulcro ou no pó da terra. Vai ter que ressuscitar com os seus órgãos. Vai ter que ressuscitar com os seus órgãos. Tanto quanto morreram e sua alma está no inferno e o seu corpo está no sepulcro ou o seu corpo está, essa matéria está no pó da terra, também vai ter que ressuscitar, mas porém com os seus órgãos, porque eles vão ser julgados para ser lançado no lago de fogo. Agora observe um detalhe muito importante. Vamos supor que entre essas bilhões e bilhões de pessoas, eles doaram o seu órgão. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu pulmão? Aonde está o seu rim? Aonde está seus fígados? Aonde está os seus olhos? Não está no seu corpo. Não foi enterrado com o seu corpo. Está no corpo de outra pessoa. Mas ele tem o quê? Que está no corpo da pessoa que a qual Deus deu. Por quê? Capítulo 1 e verso 26 de Gênesis, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Capítulo 2 e verso 18 de Gênesis, Deus diz: não é bom que o homem fique só. Faroei para ele uma adjuntora que esteja diante dele. Ou seja, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, para assim ter os seus órgãos. Agora observe um detalhe muito importante.
Essas duas pessoas, um que morreu sem Jesus e o outro que morreu com Jesus, ambos ressuscitam para quê? Para prestar conta diante de Deus para o no juízo final, para ser lançado no lago de fogo. Mas cadê os seus órgãos? Porque quando morreu, não foi uma morte literalmente, dizendo, mas ele bateu a cabeça, ela bateu a cabeça e a família doou os órgãos. E agora? Aonde está os órgãos desta pessoa? Sendo que ela tem que ressuscitar tendo os seus órgãos. Olha só o que diz a Bíblia acerca da ressurreição, que a qual eu quero aqui ler com vocês, no capítulo 12, verso 2, do livro do profeta Daniel, que diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra, olha só, ressuscitarão, uns para a vida eterna. Eu quero pegar aqui essa pessoa conhecidíssima dentro da Bíblia Sagrada, Jó, para nós entender. Jó, no capítulo 19, verso 25 e verso 26, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que se há de se levantar da terra, e depois da minha pele ser consumida, ainda em minha face eu verei a Deus. Observe o detalhe, muito importante. Alguns estudiosos, nas suas teorias, dizem que foi Moisés que escreveu, mas eu fico na minha que foi Jó. Olha só, então quer dizer o quê? Vamos supor que Jó, na sua época, que ele morreu, ele bateu a cabeça e teve a morte cerebral. E a sua família, assim, doou os seus órgãos. Mas aqui ele é categórico em dizer que ele vai ressuscitar, porque ele tem que ressuscitar para se cumprir. Capítulo 11, verso 25, do Evangelho de São João, Jesus diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ou seja, Jó creu em Jesus Cristo. E ele é categórico em dizer aqui que a pele dele ia ser consumida o quê? Pelo pó da terra. Já nem existe mais. Mas a terra vai ter que dar o corpo de Jó e dos demais. Mas, porém, tem que vir também com os órgãos. Agora, vamos supor que Jó foi doado os seus órgãos. E agora? Aonde está o órgão dele? Os seus olhos, que foi doado. Um exemplo, estou pegando ele como exemplo para vocês entenderem. O seu coração, aonde está? O seu fígado, os seus rins, aonde está? No corpo de outra pessoa? Um olho no corpo de um, o fígado no corpo de outro, os rins no corpo de outro, o coração no corpo de outro. E Jó? E agora? Como é que Jó vai comparecer diante de Deus? Vai viver diante de Deus? Sendo que ele vai ressuscitar. Veja que não há base bíblica para doação de órgão, não. Eu sou literal para dizer a vocês que se isso acontecer comigo, a minha família está expressamente proibida de doar os meus órgãos por causa da ressurreição. Então isso mostra que você também que está aí ouvindo esta mensagem, orienta a sua família, passa esse vídeo para a sua família, orienta que doação de órgão a Bíblia não autoriza de maneira nenhuma. Não significa que uma pessoa que está vivendo com um órgão de outra pessoa, que a família ama essa pessoa, não, de maneira nenhuma. Porque essa pessoa que morreu, ele vai ter que ressuscitar. Olha só, continua o texto sagrado. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. E isso está falando de pessoas que a qual aqui a sua matéria está no pó da terra. Agora olha só, eu deixo aqui capítulo 12, verso 2 do livro de Daniel e vou lá para capítulo 5, verso 28 e verso 29 do Evangelho de São João, que assim está escrito. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro, olha só, ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que
fizeram mal para a ressurreição da condenação. Por que fala sepulcro? Vamos supor que ontem eu sofri esse acidente e hoje já estava eu no sepulcro. Bati a cabeça, tive morte cerebral e a minha família, sem entendimento bíblico, doou meus órgãos e agora o meu corpo não está completo no sepulcro, está incompleto, faltando olhos, faltando fígado, faltando rim, faltando coração. Agora, eu digo uma coisa, Jesus vem para receber a sua igreja, mas antes de receber a igreja, o ressurreto, o que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar. E aí, aonde está o meu coração? Aonde estão os meus olhos? Aonde está o meu fígado? Aonde estão os meus rins? No corpo de A, B, de C e D. E agora? Como que eu irei comparecer? Por quê? Porque a terra vai ter que dar, ou seja, a matéria que está enterrada. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada no capítulo 26 do livro do profeta Isaías e no verso 19. Olha só. Livro do profeta Isaías, capítulo 26 e verso 19, que assim está escrito. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitai no pó. Quem é que está habitando no pó? Volto para Jó. Jó. A matéria, ou seja, o corpo de Jó está no pó. E os demais também. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Ou seja, toca a trombeta. Jesus vem com a nariz de arcanjo e com a trombeta de Deus, para subir capítulo 4, verso 16 de 1 Tessalonicenses. Agora, capítulo 5 e verso 25 do Evangelho de São João. Se eu vou conferir com vocês em capítulo 5, se é 25 mesmo do Evangelho de São João, que olha só o que diz aqui, ó. Se eu vou conferir aqui. Isso mesmo. Em verdade eu vos digo, que vem a hora e é agora, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E quem ouvir, viverão. Agora, a minha matéria está no sepulcro, mas sem os olhos, sem o coração, sem os fígado, sem os rins. E agora vem o quê? O Espírito 12:7 de Eclesiastes está com Deus. Ele volta. Agora vem 12:2, 12:3, 12:4 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. A minha alma está no terceiro céu, no paraíso. Vem para onde? Para o sepulcro aonde eu fui enterrado. Agora observe o detalhe. Essa matéria, ela vai ter que reaviver. E como que ela vai reviver? Voltando à alma, que é a parte psicológica, que ela raciocina, ela pensa, ela medita, ela chora, ela lamenta, ela louva, ela entristece, ela vem e entra aqui na minha cabeça, para você entender. Aí formando um corpo dentro deste corpo. Agora, cadê meu coração? Cadê os meus olhos? Cadê o meu fígado, os meus rins? Está no corpo de uma outra pessoa. Então não há base bíblica. De maneira nenhuma pode-se doar órgãos. A Bíblia não dá esse direito. A não ser que eu esteja aí trazendo temas bíblicos. E aí você que está aí nos assistindo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Você é um expert na Bíblia Sagrada. E me mostre para mim um versículo que há base bíblica que pode doar órgão. Que daí eu volto, através desse canal de YouTube, desfazendo de
tudo quanto aqui eu tenho trazido com versículo dentro da Bíblia Sagrada, e pegando a minha pessoa, pegando Jó, para nós entender que doação de órgãos não pode doar órgãos de maneira nenhuma. Ei, passa esse estudo. Meu Twitter não é ser bem visto, não. Que as pessoas venham entender e compreender a Bíblia do jeito que ela é. Que a pessoa venha entender o valor que tem um ser humano, mesmo estando morto, mesmo estando no sepulcro, porque ele vai ressuscitar. Ela vai ressuscitar. E aí? Que Deus abençoa. Volto a repetir. A Bíblia não dá o direito de doação de órgãos. Fala com a sua família. Mostra para a sua família. Converse com a sua família. Mostre esse vídeo. Vá, lute, porque esses órgãos foi Deus que te deu. Não assine nenhum documento dizendo que se você tiver a morte cerebral pode doar os órgãos. Não, de maneira nenhuma. Mas lute, tá? Ele é seu. Ah, mas eu tenho meu filho, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, que está com problemas no rim, mas se aconteceu, faz uma campanha, vai, tem a denominação aí, ó, que tem homens e mulheres adotados do dom do Espírito Santo. Só para você ter uma noção, eu me alegrei agora recentemente, olha só, eu até contar esse testemunho através desse canal de YouTube. Preste bem atenção. A doença que é irrevogável pela medicina, eu estava num culto, que eu estava fazendo fisioterapia acerca da minha coluna, que eu tenho 3 hérnias de disco na coluna, até para ficar sentado, que estou sentado aqui, ela me dá problema. E estive aqui na sede aonde eu moro, e um pastor, que não vou citar nome por questão de ética, nem vou citar a questão da denominação, mas porém ele contou um testemunho que a sua irmã estava internada no hospital, desenganada da medicina, e ela estava com um tumor, olha só, no pulmão, ou seja, estava entre a vida e a morte. Não tinha de maneira nenhuma como revogar os médicos. E na operação que eles iam tentar fazer, ela não tinha chance nenhuma de vida, mas era o único meio de tentar pelo menos, né? E esse pastor contando esse testemunho, eu me alegrei, até chorei, para falar bem a verdade. De alegria. Você vê que Deus, ele é o Deus dos milagres. E nisso, ele foi ter com a irmã dele, um homem adotado do dom do Espírito Santo, o dom de cura. Se você é duvidoso, pega aí 2:4 e finaliza o verso 11 de 1 aos Coríntios, você vai ver que tem homens adotados do dom do Espírito Santo, dom de maravilha, dom de cura. E ali ele fez uma oração para sua irmã e foi para sua casa. Aí o médico que estava no caso observou um detalhe e fez com que, não, vamos fazer mais lá para ver se realmente, como que deve fazer, não sei se é ultrassom, ou mais ou menos assim para você entender. E fizeram lá, de repente quando olhou, cadê o tumor? Não estava mais lá o tumor. Viu? Aí os médicos não acreditou, porque ela, né? Mas de novo foi feito tudo para ver, não estava lá o tumor. De repente ela liga para o seu irmão, contente, e diz, olha, eu estou indo para casa. E ele ficou maravilhado, claro, é sua irmã, e assim devemos fazer. Há coisas que Deus permite. O caso dessa pessoa, que nem crente não é, mas porém Deus a curou. Assim também devemos fazer quando vem algo sobre nós. Não há necessidade de doar os órgãos, não. Vá à denominação, que eu não vou citar, porque não estou aqui para ferir moral de denominação nenhuma, mas tem denominação aí que há homens adotados dos dons do Espírito Santo. Vá, busque, lute, mas não doa, não peça, ou seja, a doação, e nem tampouco doe se isso acontecer da sua família
ter acidente e sofrer morte cerebral, não doe os seus órgãos de maneira nenhuma. Que Deus abençoe, ficam todos na paz do Senhor Jesus e retornaremos com vocês através deste canal de YouTube.